Olá, no Assembleia Entrevista de hoje falamos sobre um problema de saúde desconhecido da maioria absoluta da população brasileira e desconhecido também de muitos profissionais da área da saúde. Para falar sobre a síndrome de Lang, estão aqui com a gente a deputada Cláudia Pereira, autora de uma lei que instituiu aqui no estado do Paraná um dia para que essa síndrome seja lembrada. Tudo bem, deputado? Obrigado por sua presença aqui com a gente. Tudo bem, muito obrigada aí pelo convite para a gente falar um pouquinho mais sobre essa síndrome que é rara, mas ela existe e nós precisamos dar uma atenção especial a ela. Pois é, a síndrome Cornélia de Lang é uma doença, uma rara doença de origem genética e até o momento foram descritas alterações em 5 genes. Parece uma coisa bastante estranha realmente da maior parte da população, mas para falar sobre a doença, sobre a síndrome especificamente, está aqui com a gente o geneticista conhecido, reconhecido nacionalmente, o Dr. Rui Piloto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite também. É uma honra poder participar junto com a deputada Cláudia Pereira, que sugeriu, né, e foi aprovada pela Câmara dos Deputados aqui, o dia de conscientização da síndrome de Cornélia de Lang. É muito importante essa conscientização para que a gente possa identificar os casos que existem no Paraná e no Brasil. Né? No Paraná, aproximadamente 45 casos só. Então, ela é rara, ela é genética e é congênita. Então, a criança já nasce com essa característica. 45 casos identificados no Paraná. Identificados. Então, o objetivo desse projeto de lei da deputada, da conscientização, é a gente poder selecionar outros casos, né, que estejam localizados lá em Loanda, Paranavaí, não sei aonde e tal, e que essas famílias recebam o atendimento e o acolhimento do grupo de mães que tem crianças com Cornélia de Lang. Nós já vamos falar mais sobre esse cara. Desculpe, pode concluir. E hoje a gente sabe que a Cornélia de Lang existem 5 genes que conseguem determinar essa doença. Então, o que é? A característica é muito semelhante, mas cada gene está em um lugar do cromossomo. Só 2 que estão no cromossomo X, no cromossomo sexual X. Os outros autossômicos. Então, é importante conhecer essa mutação para conhecer qual é o espectro fenotípico, quais são as características que essas crianças apresentam. Bacana, nós já vamos falar sobre as características, como as pessoas podem identificar isso, procurar atendimento médico. Agora, deputada, a senhora propôs essa lei para lembrar, para criar um dia, é o 2º sábado do mês de maio. Agora, mais do que lembrar o dia, evidentemente, que desperta as pessoas para as características de um bebê que venha a nascer e tal, e procurar atendimento. É mais ou menos essa a ideia ou não? Exatamente, essa é a ideia. Nós, em contato com o Dr. Rui Piloto e também com mães que têm o Dr. Rui aí como um anjo que tem ajudado, auxiliado nas mais diversos tipos de anomalias genéticas. Então, nós percebemos a necessidade delas de abraçar outras mães, outras famílias que também tenham a mesma síndrome. A síndrome Cornélia de Lang, ela é rara e muitas vezes ela não é nem identificada. Então, essas crianças que nascem com a síndrome, já pode ser identificada já ao nascimento, elas acabam tendo um acesso lento, demorado no estímulo e nas outras questões que elas precisam estar inseridas para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Né? Não há uma cura, mas elas podem ter uma qualidade de vida melhor, mas primeiro precisa se identificar. E então o objetivo da lei foi justamente esse, fazer com que haja um dia de conscientização para que naquele dia elas, não só essas mães, mas que as pessoas possam ouvir, mas o que é a Cornélia de Lang? E chegar num ponto onde as pessoas, assim como escutam síndrome de Down e já sabem o que é, já entendem, já pode até, inclusive, dar até um aconselhamento, olha, você precisa procurar um médico, uma escola especial. A síndrome Cornélia de Lang também tem esse conhecimento. Né? Porque passa primeiro pela conscientização para que as pessoas possam identificar e muitas vezes também a gente tem conversado sempre com o Dr. Rui e com essas famílias, que é um número pequeno, mas acreditamos que existem, como o Dr. Rui mesmo citou, em diversas cidades do nosso estado, pessoas que têm a síndrome e não sabem ainda.
Então, esse despertamento para fazer com que as pessoas possam identificar, até porque uma das características vem no rostinho, na face, você pode identificar, e o Dr. Rui vai falar muito sobre isso, mas existem características que são tão expressivas e tão fáceis de identificar como a própria síndrome de Down. Então, precisa ter essa conscientização das pessoas, entender que é uma síndrome que precisa ter uma atenção especial, mas ela precisa ser identificada. É verdade. Quer dizer, através da identificação, aí, as políticas públicas podem se voltar para essas pessoas também, não é? Exatamente, esse é o grande objetivo. Tá certo. Dr. Rui Piloto, quais são, então, as características? O que essa síndrome de Lang causa numa pessoa? Como é que se identifica? Um dos sinais muito importantes é as sobrancelhas unidas. Então, é marcante, se você olhar um slide de uma paciente com a Cornélia de Lang, você não vai esquecer mais e você vai fazer o diagnóstico. Né? O que eu acho incrível é que, às vezes, muitas pessoas não conseguem perceber isso. Então, eu fico pensando, ou nunca viram, né? E a partir do qual eles podem ver e identificar. Um outro sinal importante, que não são todas, mas existe um percentual importante que tem, às vezes, redução óssea de membro superior ou malformação óssea nas mãos. Aí é mais evidente, Mais evidente. Mas eu estava conversando com uma pessoa, agora há pouquinho, né, que eu atendi uma criança com 7 meses de idade, fez todas as consultas no postinho de saúde, com a sobrancelha unida e ausência de parte do membro superior, e não foi pensado nesse diagnóstico. Não foi diagnosticado com essa então, síndrome. O dia que a deputada está propondo de conscientização não é para ficar só no papel, é para levar essa informação à classe médica, às enfermeiras, eu acho que é um pessoal importante, e também aos agentes comunitários de saúde, que eu acho que é um grupo interessante. Bom, além disso, tem um defeito de esôfago. Então, a criança tem dificuldade para engolir, né? Então, o diagnóstico precoce é importante. Pode ter problema renal e uma série de outras características, né? E existe, até para acompanhamentos, assim, gráficos próprios para essas crianças. Então, se você pegar uma criança com Cornélia de Lang e for colocar o dado em uma caderneta de saúde de uma criança normal, vai dar muito diferente. Então, hoje, essa entidade internacional, o CDLS Foundation, elaborou uma cartilha, né, que orienta todos esses aspectos, aonde procurar, como procurar, etc. Há um atraso mental também na pessoa? Sim. Esse é um outro fator importante, que todas têm um déficit intelectual. E 92% delas não falam. Não falam. Então, veja, isso que eu acho que é importante, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce pode nos dizer, essa criança tem a Cornélia de Lang, vamos fazer o exame molecular e confirmar? Vamos. E daí instituir uma terapia apropriada para essa criança. Porque existem métodos ou formas alternativas de linguagem. Sim. Eu conheci uma pessoa que falava com ela, comigo, com você, né, através de um tablet, apontando figuras, imagens, eu quero beber água. Então, se imagine a inserção dessa pessoa no seio da família, na comunidade, na escola. Então, isso que é importante, que eu vejo, o diagnóstico precoce dessas pessoas. Dá um pouco de qualidade de vida para essa pessoa. Atendimento a essas pessoas, orientação aos pais. Eu posso lhe dizer, seguramente, que muitos pais abandonam o casamento
após o nascimento de uma criança com uma doença genética. Às vezes não estão preparados. Sabe aquela quebra do bebê idealizado? A mocinha brinca de boneca, cresce, fica noiva, engravida. E o que ela imagina? Um bebê lindo, de olho azul, né? Bebê Johnson, e de repente nasce um neném mal formado. E é possível identificar durante a gestação ou não, doutor Rui? É possível identificar. Através do exame de ultrassom, em alguns casos a gente consegue identificar, principalmente nos casos que tem alterações ósseas, então é bem evidente, né? Ok, porque isso já prepara essa futura Então, mamãe, o papai. que é objetivo, detectou isso na vida intrauterina? É orientar e preparar esse casal para receber essa criança. Aí nós conseguimos, através de um apoio psicológico e tudo, né, segurar as pontas, como a gente diz, né, diante de um evento não satisfatório que aconteceu. Porque cura não tem. Cura não tem há. ainda. Há, não. com certeza, alguma investigação, enfim, ciência. Existem várias investigações, mas não tem como você mexer naquela alteração cromossômica. É no gene mesmo. Na intimidade, né? E exame prévio da genética dos pais ali, é possível? Não. Na maioria das vezes não detecta. Não detecta. Ok. Então, mesmo, né, o senhor ouviu falar, às vezes falam de fazer um exame genético pré-concepcional, mas existem 8.000 doenças genéticas. Então, não tem sistema de saúde, não tem governo que consiga bancar uma bateria de exames desse nível. Então, a gente recomenda e faz quando tem uma história familiar. Uma mulher, por exemplo, que já teve um filho com a síndrome do X frágil, e que isso pode acontecer de novo, com um risco alto, então, nesse caso, sim, né? Mas no caso da Cornélia de Lange, não. Ok, é preciso dar um pouquinho de qualidade de vida, não, deputada, tanto para a pessoa portadora como para a família. Exatamente. E aí entra numa outra lei que nós fizemos, também sempre junto aí com o auxílio do Dr. Rui Piloto e várias mães, e não só na questão da síndrome Cornélia de Lange, mas outras também, que é uma lei já sancionada, que faz com que os profissionais, que são esses profissionais médicos que vão fazer o parto dessas crianças, quando ele detecta alguma alteração, essa lei, que é uma lei de minha autoria, mas é uma lei nossa, paranaense, que faz com que esses profissionais informem as instituições que trabalham com síndromes raras, com outras síndromes, para que essas famílias tenham precocemente o contato não só com os profissionais, com a equipe técnica, mas também com essas famílias. Já direciona o atendimento. Exatamente. Ali, né? Então nós são duas leis estaduais, né, de nossa autoria, que a primeira que faz com que os profissionais, qualquer hospital público ou privado, tenha por obrigatoriedade dessa lei de informar o nascimento de bebezinhos com síndrome de Down. E depois um segundo momento, um segundo passo, que informe outros tipos de deficiência que são detectáveis ao nascimento. Né? O objetivo, né, ao legislar nesse sentido é que isso que o Dr. Rui falou, de que as famílias tenham um apoio, tenham um suporte, nem que seja de um outro pai, de uma outra mãe, que vai dizer, olha, não é o fim do mundo, né, para o casal. Eu também tenho uma criança que tem Cornélia, eu tenho uma criança que tem a síndrome de Williams, eu tenho uma criança que tem... Vocês vão conseguir, mas precisa ter sim alguns cuidados. Vocês precisam estar unidos, vocês precisam procurar, mas tem uma equipe. Nós temos aqui mães que também têm, pais que também têm. Então esse suporte também é muito importante. Porque é inaceitável, como o Dr. Rui falou, de caso, por exemplo, de uma criança com 7 meses que vai no posto de saúde e tal, e ninguém sabe o que ela tem. Exatamente. Então o objetivo, hoje nós estamos falando sobre a Cornélia de Lange, o objetivo dessa lei é fazer com que as pessoas se reconheçam e que os profissionais de saúde comecem a ter esse despertamento, porque é no momento que a mãe vai levar o bebezinho para tomar uma vacina, né, que está lá no calendáriozinho que tem que tomar aquela vacininha, o profissional
só de bater o olho, ele já identifica que tem alguma coisa ali, alguma alteração, alguma coisa. Ele tem um olhar médico, ele tem um olhar profissional que ele vai conseguir fazer isso. Mas para isso nós temos que falar mais sobre isso, ter um dia que a gente possa discutir, ter eventos, né, junto à comunidade para que elas possam conhecer, e especialmente quem está ligado à área médica, e que é muito importante a detecção precoce. Com certeza, porque tem aquela coisa, doutor Rui, da família aceitar, ele veio com redução de membros, tem dificuldade para engolir e tal, a família vai dando um jeitinho e isso vai adiante, não é? Eu não diria de ter que aceitar um filho com uma deficiência, tá certo? É ele entender a deficiência. Quando eu digo aceitar, evidentemente, não a não aceitação da criança, mas a aceitação do problema, da convivência com o problema. Ele entender o João Vitor, ele entender a Manuela, etc. Né? Isso. E eu vejo isso que a deputada falou, é muito pertinente, que às vezes esses casais estão muito sozinhos. E algumas mães até usam um slogan assim, que juntos somos mais fortes. E é verdade. É verdade. Quando o diagnóstico é precoce, tem uma grande validade também, que pode ser evitadas comorbidades. Então você evita internamentos. Quer dizer, a nível de saúde pública é bom, porque você evita da criança ficar internada, de repente pega lá uma infecção, faz uma septicemia e vai morrer não da cornélia, mas vai morrer de uma comorbidade. Né? São as outras doenças que acabam chegando por causa dessa primeira, não é? Exatamente. Então, eu acredito muito no projeto e nesse segundo projeto que a deputada Cláudia falou, que é da notificação. Hoje nós não sabemos exatamente quantas crianças com Cornélia de Lange tem no Paraná. Isso é horrível, não? O Estado não tem. Como é que o Estado pode montar uma política pública e dizer, vamos fazer o exame de DNA em quem tem suspeita de Cornélia? Quantos casos são? Eu não sei. E nisso entra o papel importante da família, não é? A família detectou, desconfiou, procura atendimento, não é? Ah, sim. Então. Essa é a sua recomendação, então, essa coisa da sobrancelha... Sobrancelhas unidas. Unidas. A falta da criança falar. Pois é. Né? Que isso pode ser diagnosticado precocemente e instituir, né, um programa de uma fala alternativa e a redução de membros. Né? Isso é a parte mais Porque evidente. todo casal, numa situação dessa, ele precisa saber a orientação genética para frente. Eles podem ter outros filhos com a mesma entidade? E eu digo para o senhor o seguinte, que não tem mulher, eu digo principalmente a mulher, não tem mulher que teve um filho com deficiência. Se essa deficiência não for esclarecida, ela não engravida de novo. Sim, fica com medo. Fica com medo. Que o gênio Exatamente. Então, veja, se ela não engravida de novo, ou não quer engravidar de novo, vamos assim até expandir um pouco mais. Como é que está a relação sexual desse casal? Fica atrapalhada também. Atrapalha a vida. E E isso resulta no que o senhor comentou agora há pouco, a causa de separação e tal, uma série de outros problemas, a não aceitação. Né? E é meio folclórico isso, né, que infelizmente alguns homens dizem assim que a culpa é de você que gestou a criança. Imaginou? Quer dizer, ela ter que carregar esse fardo Esse peso, não é? de peso e tudo, né? Então a finalidade mesmo é de fazer essa divulgação e levar a público tudo isso. Muito bom. Deputada Cláudia Pereira, então, segundo sábado de maio de todo ano, agora aqui no Paraná, é para ser lembrado essa síndrome Cornélia de Lange. Por que tem esse nome, doutor Rui? Por que tem? Porque foram uma pessoa que descobriu Devia a ser esse nome. síndrome, tinha esse nome de Cornélia. Tá certo. Então, todo segundo sábado de maio para lembrar, para conscientizar a respeito da síndrome, não é, deputada? Exatamente. Agora nós temos uma data. E essa data ela tem esse significativo, essa significância, né, e essa missão
de levar até as pessoas ao conhecimento, primeiro, aquela curiosidade, vai surgir primeiro como uma curiosidade, né? Nós vamos fazer isso, essas mães fazem muito bem, elas fazem encontro, elas vestem camisetas, elas fazem panfletos para divulgar, mas isso precisa ser ampliado, então nós fizemos essa lei para ser um dia estadual, que vai estar, então, todos os anos sendo o dia de conscientização da síndrome e aí com ações em todos a gente espera, por exemplo, que cada postinho de saúde lá no município mais afastado tenha a informação, as pessoas possam ter essa informação, independente se ela conhece alguém, se ela não conhece, ela não tem, ela tem que saber o que é Cornélia de Lange. Sim. E esse dia estadual é para isso, para que a gente possa levar esse despertamento para as pessoas nos lugares mais afastados do estado do Paraná, porque nós temos certeza que deve ter aí em alguns municípios aí famílias que têm uma cornelinha, um cornelinho em casa e muitas vezes não sabem. Eles são, vamos dizer assim, eles são bonitinhos, eles são fofos, porque é a sobrancelhinha unida, narizinho apontadinho, né, doutor Rui? E às vezes não chega a ter essas deformidades nas mãos, então às vezes a família não identifica, ela é um pouquinho diferente dos irmãos, mas acho que é uma característica somente físicas. E, na verdade, ela pode ter algumas dificuldades. É isso, doutor Rui? É isso. Consequente que não são observadas. Às vezes, uma dificuldade de falar, acho que o bebezinho, a criança está demorando um pouquinho mais que os irmãos. Mas, na verdade, ela tem um acometimento que precisa ser observado e ser cuidado. Então, o objetivo da lei é isso, é conscientizar e demonstrar às pessoas que cada um pode identificar a síndrome Cornélia de Lange. E a senhora vai lutar para que todo segundo sábado do mês de maio de cada ano tem um evento, seja promovido um evento para destacar cada vez mais. Exatamente. Eu, doutor Rui Piloto, Isso. outros profissionais e principalmente essas mães e pais aí, raras e especiais que existem aí no nosso estado do Paraná. Bacana. Muito obrigado, deputado, pela sua entrevista, pela sua vinda aqui à TV Assembleia para a gente falar sobre essa síndrome, sobre a lei e sobre a síndrome que, enfim, é um direito de todos terem essa informação, não é? A gente fica grata, aproveita esse momento para despertar você que está nos assistindo. Todo mundo tem um celular com internet, procura aí Síndrome Cornélia de Lange, dê uma olhadinha, talvez você conheça alguém que tem essas características e você pode ser um ajudador nessa causa tão importante. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Rui. Tudo de bom para o senhor. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E eu vou pedir permissão para a Fundação Internacional da Síndrome de Cornélia de Lange, para ver se a gente consegue publicar essa cartilha para distribuir para todos os postinhos de saúde do estado do Paraná. Que bacana. Né? Vamos ver se arrumamos um patrocinador para isso, aí. Mas seria uma maneira de levar esse conhecimento aos postos de saúde. Legal. Muito obrigado pela sua entrevista aqui também. Muito obrigado. Doutor Rui, que tem uma longa história na medicina. E obrigado a você que esteve com a gente em mais uma Assembleia Entrevista e até uma próxima.